Eu queria que você abrisse sua Bíblia, vamos ler só um verso, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 40. Eu queria que, ao ler esse verso, você, logo depois que a gente lê, vou fazer uma oração. Eu queria que você viajasse comigo um pouquinho, para a gente tentar capturar na nossa mente o cenário que a gente vai estar praticamente compartilhando hoje. O verso diz o seguinte, todos encontraram aí? Capítulo 17, verso 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Senhor, obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar juntos mais uma vez e poder louvar ao Senhor dos Senhores e comemorar mais uma vez a vitória do Senhor em nós, nas nossas vidas. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos também e oportunidade de poder participar juntos da ceia do Senhor hoje. Que o Senhor vá preparando o nosso coração e nos ajude para que possamos ter uma visão mais ampla do que é esta ceia, o que significa isso para a gente hoje no nosso contexto, em proclamar a Tua morte até que o Senhor venha. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor André, onde ele estiver neste momento, que o Senhor esteja guardando a sua vida, o seu coração e abençoando e protegendo e dando a ele a unção ao ministrar amanhã ou nos dias que ele estará ministrando, Senhor, no Brasil. Guarda a Cecília, as crianças e a todos nós, em nome de Jesus, no decorrer dessa semana. Te pedimos. Amém. O título da mensagem eu escolhi Enfrentando o Gigante com apenas algumas pedras. Vamos tentar voltar no tempo um pouquinho e ver como foi esta cena, como que tudo aconteceu. Todos conhecem essa história, Davi e Golias. Mesmo que você não tenha lido a história toda, você não tenha lido todo o contexto e saiba tudo como aconteceu, você já viu um filme ou alguém lhe contou uma história quando era pequeno, nós também já sabemos mais ou menos dessa história. Mas antes de ir a viagem no tempo aqui, quando a gente fala de gigante, não sei se você tem a noção do que é um gigante. No dicionário, né, o Webster, a definição de gigante, né, é algo ou alguém de proporção, né, de tamanho fora do normal, poderoso ou amedrontador. Talvez você não tenha ideia do que seja um gigante, porque você nunca enfrentou um na sua vida, literalmente. Mas sabe, uma pessoa alta não chama atenção por onde ela passa? Não sei se vocês lembram aqui do meu cunhado, o cunhado da minha mulher, meu concunhado, 2 metros e acho que 6, uma coisa assim. Quando ele passava na porta, ele tinha que abaixar a cabeça sempre, senão ele sempre tinha um galo na testa. Mas uma pessoa alta sempre chama atenção. Quando você vê uma coisa, né, assim, desproporcional, aquilo que é fora do normal, não que ele seja normal, mas uma coisa fora do normal, um gigante é
uma coisa anormal. Você já enfrentou algum gigante na sua vida? Ou está enfrentando algum gigante na sua vida? Esse gigante pode ser várias coisas que a gente vai estar compartilhando nesse pouquinho de tempo que a gente tem aqui hoje. Mas voltando agora na nossa história, todos conhecem Davi, o jovem pastor. Davi, o camarada que ninguém dava muito por ele, fazendo trabalho de mulher. Os outros eram tidos como corajosos, os outros irmãos de Davi estavam na guerra, estavam lutando. Davi era um mocinho, estava lá cuidando, né, das coisinhas da casa e, lógico, do rebanho. Mas no seu momento de solitude ali, ele teve várias experiências com Deus. Porque você sabe o que de fato demonstra quando nós temos relacionamento com Deus é quando nós estamos curtindo a nossa solitude, o nosso momento a sós. Tem pessoas que quando estão a só, ao invés de cultivar ou louvar e buscar a Deus, procuram fazer outras coisas. Então é na solitude, eu quase no inglês, solitude, que a gente de fato percebe como é a nossa vida com Deus, como é o nosso relacionamento com Deus. Porque ficar sozinho é um desafio. E quando nós estamos sozinhos, também enfrentamos os nossos maiores gigantes. Enfrentamos as nossas maiores batalhas, porque é exatamente ali, no lugarzinho secreto, você e Deus, é que nós temos oportunidade, condições de vencer os nossos gigantes. Quando viemos a público, nós temos a oportunidade de louvar a Deus e comemorar a nossa vitória e compartilhar com os irmãos os gigantes que derrotamos, porque isso é notório na vida da gente. Mas enfrentando os gigantes, né, nada mais, nada menos que algumas pedrinhas. Então Davi, lá no seu afazer, o pai dele chama, olha, vai levar uma marmitinha para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha, aguardando o momento. De repente, podia ser aquela última refeição deles, mas ninguém sabia. Numa luta você nunca se sabe, numa guerra nunca se sabe. Davi, então, parte em direção ao local onde os seus irmãos estão acampados e o exército de Israel está acampado. E naquele momento, ao ler a Escritura, você percebe que Israel estava, então, em conflito e em confronto com os filisteus. E todos os dias, os filisteus chegavam na beirada do vale, assim, ou sei lá onde que eles chegavam, e eles gritavam, né? Tem homem aí desse lado? Estou aqui parafraseando a história, gente. Tem homem aí? Então vem lutar com o nosso herói de guerra. Então tem aqui o nosso herói de guerra, Golias. E tem um desafio que é o seguinte: se qualquer um de vocês que conseguir derrotar o nosso campeão, nós vamos então nos submeter a vocês. Mas se vocês não conseguirem derrotar o nosso campeão, então vocês se submeterão a nós. Então todos os dias eles chegavam, onde está o Deus de Israel? Vocês não têm um Deus poderoso, um Deus forte? Tem aqui um gigante, então vem vencer um gigantezinho, um gigante. Mas para o povo de Israel, era uma barreira muito grande, porque ninguém conseguia vencer o camarada. Quantas vezes na nossa vida nós somos afrontados por problemas gigantescos? Perdemos o sono, perdemos a fome, perdemos o sossego, alguns entram em depressão, situações complicadas, algumas
na área financeira, outras na área emocional, conjugal, na família, um filho ou um parente, enfermidade, seja o que for, nós nos deparamos com os gigantes todos os dias. Então eu tenho duas notícias para te dar hoje. Uma boa e uma melhor ainda. Vou começar com a boa. A boa é a seguinte, que na nossa vida, as lutas e os gigantes são reais. Gostou da boa notícia? Essa é a boa notícia. Significa, se você enfrenta as lutas do dia a dia, porque se você se encontra com gigantes no decorrer da sua vida, é porque você está vivo. Hoje eu atendi, me chamaram no Skype, era lá da casa da minha sogra. Aí a minha sogra falou assim, filho, como é que está aí? Ela responde, nós estamos aqui, estamos ficando velho, né? Eu falei assim, olha, só não fica velho quem morre. Então não se preocupe, se você está ficando velho, significa que você está vivo. Mas os gigantes que enfrentamos são reais. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho e colocasse hoje diante de Deus o seu gigante. Qual é o gigante que você está enfrentando hoje na sua vida? Qual é a dimensão? Pode ser uma circunstância, um problema na sua casa, seja onde for, seja de que maneira for o seu gigante. Agora venha comigo novamente a Davi. Vamos colocar aqui um parênteses, um coma aqui. Davi então chega aonde está o exército, ele ouve um barulhão, um falando com o outro, uma conversa aqui, um grupinho ali, cochichando, e todo mundo apavorado. Havia um pavor no local, e ele chega e pergunta o que está acontecendo, será que você não está sabendo da notícia? Está aí um gigante desafiando todo mundo, e ninguém faz nada. Davi, então, resolve a desafiar, ou seja, a se colocar à disposição, ou a ser um instrumento de Deus para que o gigante seja derrotado, seja vencido. Ele então ele começa a falar da história, olha, fala com o rei Saul para não ficar com medo, não ficar sem paz. Fala com ele, fica frio, fica tranquilo, fica sossegado que eu vou enfrentar esse gigante. E Davi, deve ser um cara muito bom assim também de conversa, né? De conversa que eu falo, de conversar com as pessoas, era uma pessoa agradável. Se você percebe pelos salmos que o cara fez, era gostoso ouvir Davi. E ele então começa a encorajar as pessoas, não, esse rapaz é um moço, e essa história chega no ouvido de Saul. Olha, Saul era um camarada que estava desesperado. Ele já estava praticamente nas últimas. Você sabe quando a pessoa chega numa situação em que qualquer paixão diverte? Qualquer resultado que der é bom. Qualquer pontinho, qualquer coisinha que ele possa pegar, segurar, é bom para ele, porque ele está já afundando, indo água abaixo. Já tentou salvar alguém que está afogando? Saul estava dessa maneira. Estava afogando. Então chega Davi para ele e fala assim, olha, não se preocupe não, pode falar com todo mundo aí para ficar tranquilo, porque eu vou derrotar esse gigante, porque olha, deixa eu contar para você uma história. Um leão, certa vez, pegou uma das ovelhas do rebanho do meu pai. Eu fui atrás do leão, e quando ele veio para cima de mim, eu o segurei pela barba e o matei. Imagina Saul, olha, Saul era um camarada assim, né? Todo atlético, como Tiago assim. Olha para aquele ranzinho assim para você, meu amigo. Não, tem mais. Também tinha um urso que tentou também pegar uma ovelha. Eu fui e tirei a ovelha das garras deles. Quando eles tentaram contra mim, eu também os matei. Eu também o matei, ou seja, tanto o leão quanto o urso eu matei. O Saul devia assim, esse garoto contador de história, brincadeira. Como é que um rapazinho como você,
que não tem treinamento nenhum, vai querer lutar contra o gigante. Você, na sua mocidade, está lá o texto, vai lá e confere. Você, nessa sua mocidade, você jovem, vai enfrentar Golias, um guerreiro que é guerreiro desde a mocidade dele. Ou seja, ele já é guerreiro desde a idade que você é agora. Agora imagina a idade dele, você vai querer enfrentá-lo. Mas olha para você ter uma ideia, como Saul estava no desespero, ele não queria saber se Davi ia morrer, ia ser estraçalhado. Né? Então vai lá, vai fazer. Então, para eu também ficar com a minha consciência tranquila, põe aí minha armadura no camarada, para ver se ele pelo menos dura um pouquinho mais, uns 2 rounds pelo menos. Davi, então, põe aquela armadura, não consegue dar um passo sequer, é muito peso. Então, presta atenção nessa colocação. Era muito pesado. Ele tinha muito peso com ele não podia se mover. Então, para enfrentar o gigante, ele precisava de menos peso. Presta atenção no peso, tá bom? Ele, então, tira aquilo tudo, e o texto que nós lemos, a nossa história começa aqui. Davi pegou o seu cajado, passou pelo ribeiro, pegou 5 pedrinhas roliças, redondas, colocou no seu alforje, no seu embornalzinho, na sua sacolinha, no seu side pack, não era backpack, pôs do lado, a sua funda, o seu estilingue. Quantos aqui já fizeram estilingue? Também era bom no negócio. Mas era arteiro que dói. E foi em direção ao gigante, para enfrentar o gigante. O que você tem hoje para enfrentar o seu gigante? Davi enfrenta o seu gigante nada mais, nada menos com 5 pedras, com algumas pedras. Um camarada que tem uma armadura poderosa, que tem uma musculatura fora do comum, um monstro alto. E vai Davi, pequenininho, com um pedaço de pau na mão. Presta atenção, o cajado tem um simbolismo muito legal para a gente. É o cajado do pastor. E ele, então, pega aquelas pedrinhas, coloca no seu embornal, e a sua funda, o seu estilingue, e segue em direção a Golias. Golias olha para ele e diz: você está achando que eu sou algum cachorro? Quem joga pedra é gente doida. Já viu essa expressão? Você é doido, está jogando pedra. Quem joga pedra é doido. Quando eu era menino, ficava jogando pedra, minha mãe, minha avó sempre brigavam comigo: menino, quem joga pedra é gente doido. Não joga pedra não, que você pode machucar os outros. Para com isso. Eu gostava de jogar pedra, tentar matar o passarinho com pedra, ou com estilingue, ou com a mão. Era bom na pontaria. Quem joga pedra é doido. Joga pedra nos outros é doido. Ou joga pedra no cachorro. Você vem a mim com um pedaço de pau e pedra, você está me achando com cara de cachorro? Olha, eu vou pegar você hoje, a sua carne, vou dar para os abutres comerem. As bestas, as feras do campo vão vir hoje alimentar da sua carne. Você está me achando com cara de cachorro? Ele então vira para o gigante e diz: olha, você vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tu enfrentastes. Quando nós nos deparamos com os gigantes no decorrer da nossa vida, o que eu quero o que nós podemos compreender essa noite é que nós somos filhos de Deus. Quando o inimigo tenta ou intenta contra a nossa vida, nós podemos ficar descansados quando estamos no Senhor. Agora, o que deu o poder a Davi para matar o Golias? Será que aquela pedra, imagine uma pedra como aquela,
ter capacidade de matar um homem como Golias. Porque quem deu peso àquela pedra foi o Senhor. Imagine você a velocidade e o poder do impacto daquela pedra na fronte do camarada. Você acha que uma pedrinha apenas poderia matar uma pessoa como um gigante como aquele? Uma pessoa acostumada a levar porrada, a levar mais do que pedrada, porque Deus estava com Davi. Eu quero dizer para você que Deus está com você também nessa caminhada para vencer os gigantes que aparecem na nossa frente. Vamos apenas com uma pedrinha? Mas para que isso aconteça, amado, nós precisamos aprender um pouco mais sobre a graça divina. Se nós quisermos desfrutar da graça de Cristo, quisermos compartilhar dessa graça, nós precisamos aprender na caminhada como fazer. Davi, para chegar aonde ele chegou, na posição que ele chegou, de ataque àquele gigante, ele precisou se desfazer do peso. Ele precisou ficar e ser levezinho. A gente precisa ser levezinho. A gente tem que estar levezinho para poder estar pronto para enfrentar o nosso gigante, para derrotar o nosso gigante. Por que nós temos que deixar cair algumas coisas ou muita coisa? E a primeira coisa que fazemos, nós precisamos nos beneficiar e aproveitar e compartilhar da graça que está disponível para a gente todos os dias. Como que nós vamos compartilhar da graça se temos culpa? Como poderemos ajudar outras pessoas a se livrarem dos seus problemas? Como poderemos ajudar as pessoas a carregar os seus fardos se nós estamos com as nossas mãos e as nossas costas cheias ou pesadas dos nossos próprios fardos? E a direção em que nós devemos andar quando caímos é em direção à cruz de Cristo. E lá esvaziarmos de nós mesmos, deixar o nosso fardo, o nosso peso ali. Se nós quisermos caminhar, se nós quisermos vencer os gigantes, se quisermos vencer os gigantes e derrotar os gigantes da nossa vida, nós temos que estar livres de todo e qualquer peso. Amados, qual é o gigante que você está enfrentando hoje na sua vida? Quando nós éramos pequenos, nós ouvimos falar muito de história de gigante. Qual que é o primeiro gigante que você ouviu contar a história dele? Lembra do Joãozinho lá, o pé de feijão? Você lembra dessa historinha lá do pé de feijão que plantou o feijão, cresceu o feijão durante a noite, e ele no outro dia, aquele feijão mágico, ele subiu e lá em cima tinha o quê? Um gigante. Então nós convivemos durante a nossa vida com essas histórias de gigantes, e nós sabemos dessa história aqui de Golias, da Bíblia. Os desenhos animados, aquela aventura lá de, não sei quantos vocês assistiam, Gulliver, as aventuras de Gulliver, né? Era legal. Essa é a ideia que a gente tem de gigante, mas quando nós nos deparamos com os gigantes da nossa vida, pode ser o quê? Um vício. Pode ser um trauma, um medo, uma dificuldade financeira, uma enfermidade. Como que nós vamos derrotar os nossos gigantes? O que temos nas mãos para derrotar os nossos gigantes? Os nossos problemas de proporções gigantescas, às vezes nos faz sentir que Deus abandonou o nosso barco, não é verdade? Nós nos sentimos que Deus não está muito perto da gente, sentimos que Deus está longe.
Aos próprios discípulos, quando estavam no barco, quando veio a tempestade, eles temeram, eles acharam que iam morrer, porque eles não tinham esta revelação ainda de que Jesus estava no barco com eles. A primeira notícia que eu te dei, que era boa, é que todos os nossos problemas são reais. Todas as dificuldades que temos são reais. E a vida vai te servir problemas de dimensões gigantescas, mas a segunda notícia que eu tenho para te dar, que é a notícia melhor ainda, é que Deus está no trono. Eu já contei essa história para você, não sei se algum de vocês já devem ter ouvido essa história de mim. Em 1992, nós fomos fazer um jejum no país de Gales por 3 dias, e logo no primeiro dia, quando eu fui dirigindo o carro até lá, e fui sentindo uma dor no estômago, uma coisa ruim, e parei no meio do caminho. Meu tio falou comigo: toma um leite, pelo menos, de repente é alguma coisa que você passou mal ontem, o leite ajuda a cortar um pouquinho. Fui lá, tomei um copo de leite frio, mas continuei com aquela dor no estômago, aquela coisa esquisita, ruim. Chegamos em Gales, num lugar chamado Pembroke. Aquela dor só aumentava, a dor começou a descer um pouquinho, e aí fomos para umas caravanas, e ele falou assim: deixa eu te examinar, porque ele também é farmacêutico. Começou a apertar aqui, começou a sentir dor, aí esse negócio está parecendo que é um apêndice, alguma coisa assim meio esquisita. Tinha um outro rapaz com a gente, que conhecia o pessoal da igreja apostólica. Tinha uma enfermeira que era lá da igreja, disse: vamos lá nessa enfermeira, ela já era uma enfermeira aposentada. Foi lá, ela me examinou, falou assim: olha, pode ir para o hospital, porque isso é apendicite. Cheguei no hospital, mas antes de ir para o hospital, eu estava com medo. Agora, o que vai acontecer? Eu já ouvia muitas histórias, aquilo supurar, aquilo ficar meio complicado, mas ela virou para mim e falou assim: olha, mas eu estava numa fase da minha vida em que eu estava enfrentando alguns gigantes. Era uma situação complicada. 2 anos de Inglaterra já, estudando, passando uma dificuldade terrível, sem lugar direito para morar, sem nem dinheiro para comprar comida, aquela coisa toda, uma dificuldade. Ela virou para mim e disse: olha, eu tenho só uma palavra, só uma frase para te dizer que Deus está me mandando falar. Ele está no trono. Aquela frase foi dita de uma maneira tão poderosa, que para mim foi como uma das pedras de Davi, em direção ao gigante, que foi com poder e bem no meu coração, lá na minha alma, no meu espírito, e derrubou aquela barreira, aquele gigante, aquela coisa enorme que estava me atormentando, me aborrecendo, me trazendo angústia ao coração. Então, esta segunda mensagem é que Deus está no trono. E Ele é poderoso, como diz as Escrituras, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Deus pode te capacitar para enfrentar os seus gigantes, mas eu quero também lhe dizer uma outra coisa: Deus não vai matar os gigantes para você. A tarefa de matar os gigantes é sua. Deus lhe manda sair, mas para você sair em direção aos gigantes, lembre-se, você tem que ir levezinho. Vai levezinho, vai sem peso, deixa cair o peso. Deixa cair essa armadura que não lhe serve para nada. Vá na força do Senhor, porque quando você estiver diante do seu gigante, e quando você pegar aquela pedra que você colheu ali, você sabia muito bem que tipo de pedra pegar. Naquele momento de oração que você passou lá com Deus, só você e Ele, no seu momento de solitude, você vai lançar a pedra.
não importa o peso da pedra, o que importa é o peso, é o poder que vai impulsionar esta pedra, que vai derrubar o seu gigante, porque é o Senhor que faz por você, é o nome do Senhor que é o poder para derrubar o gigante. Você vai em o nome do Senhor dos Exércitos. Amados, para você Deus só vai lhe dar poder para derrubar o gigante, mas quem tem que ir para a luta é você. Mesmo que seja algumas pedrinhas. Lembre-se que a capacidade de matar o gigante não está na habilidade de usar uma funda, mas está na habilidade de você permanecer ao lado do Senhor, com o Senhor, no Senhor. A nossa habilidade de matar os gigantes está no Senhor, na sua força, no seu poder e não na nossa. Se você precisa de agilidade, Deus te dá. Pode ficar tranquilo que Ele vai te dar agilidade para se esquivar. Imagine quando o gigante jogou a sua lança em direção a Davi. Se ele tivesse com a armadura de Saul, ele não conseguiria sair com a agilidade que ele tinha sem a armadura, porque ele estava levezinho. A gente tem que ficar como? Levezinho. Deus quer que a gente esteja levezinho, sem peso, sem zica, sem nhaca, sem nada dessas coisas na nossa vida. A nossa caminhada, a gente não só enfrentará os nossos próprios gigantes, mas como nós vamos ver os nossos irmãos enfrentando os deles. E vai ter momentos que você vai querer entrar na luta com seu irmão para matar o gigante do outro. Então, aquilo que eu disse antes, nós temos que deixar o peso para trás, temos que deixar cair, porque nós precisamos de agilidade. Aí você vai precisar de mais agilidade ainda, porque além do seu, você ainda tem o outro gigante do seu irmão para frente, para ajudar. Então, se nós queremos compartilhar, como é que eu vou compartilhar da graça se eu ainda tenho a culpa? Você vai precisar de extra skills, vai ter que perder mais peso. Uma coisa é você correr, outra coisa é você andar de bicicleta, correr e nadar. Você precisa de um preparo maior. Então, quando você estiver com seu irmão lá para enfrentar, ajudar o gigante dele, lembre-se de uma coisa, você não só correu, você já andou de bicicleta, você já nadou. Correr, eu já dou conta. Agora, eu preciso andar de bicicleta e nadar, para dar uma melhorada. Mas você tem que perder peso. Se você não perder peso, você não tem agilidade. E a gente perde o peso que deixando para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto rodeia a gente, nos embaraça e nos impede de caminhar. Então, como que você vai levar a carga de alguém se você não está levezinho? O negócio é ficar levezinho. Está levezinho, né, Tiago? Triatlo aí já, preparando o outro. Tem que ficar levezinho, senão não dá conta. Meu amado, vamos perder peso. Quem quer perder peso? Hoje nós estamos falando de peso espiritual. Você quer perder peso físico, você fala com o nosso treinador lá, o nosso personal trainer lá, o André. Conversa com ele que vai te dar umas dicas. Olha, mas há pesos na nossa vida que a gente simplesmente não pode carregá-lo. Não podemos carregar. Não adianta, nós não chegaremos lá, nós não conseguiremos nos esquivar quando o gigante nos jogar a lança. Foi quando ele esquivou e então ele rodou a sua funda.
e soltou a sua pedra, porque ele estava levezinho. Como é que você vai estar, Lázaro? Levezinho. Roy, levezinho. Davi, levezinho. Levezinho. Olha, nós temos que nos apropriar desta promessa de 1 Pedro 5, 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado da gente. Me diz uma coisa, responde para mim. Quando foi que o Senhor deixou de cuidar de você? Eu gostaria de terminar contando uma historiazinha. Nós não apenas temos que deixar cair o peso, mas nós temos que exercitar esta graça. Temos que aprender a exercitar o perdão. Temos que aprender a abençoar outras pessoas. Esse camarada foi mordido por um cachorro. E ele descobriu que o cachorro tinha raiva. Era raivoso. E ele chegou no hospital. Está lá. O médico está examinando o camarada. E ele está fazendo uma lista. O médico virou para ele e disse: olha, meu filho, você não precisa fazer um testamento, porque você não corre risco de morrer. Ele vira para o doutor, não estou fazendo o testamento, não. Eu estou fazendo uma lista agora de todas as pessoas que eu vou morder depois que eu sair daqui. Porque no decorrer da nossa vida, nessa caminhada, os gigantes que enfrentamos, alguns deles, se tornam aqueles que caminham conosco do nosso lado. E nós criamos ressentimentos, amargura, ódio, sentimento de vingança ou de desprezo. Se nós também não liberarmos este peso, você não precisa dar para Deus a lista, dar a lista para Deus. Não faz listinha para saber quantos que você vai morder, não. Dá a listinha para Deus. Deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Deus fazer, porque nós queremos a vingança. Tinha um camarada que falou assim: a Bíblia diz que a vingança é minha, diz o Senhor, mas eu quero um pedacinho dela. Nós ficamos frustrados quando as pessoas que nos prejudicam começam a sair por cima, ou alguns quando se convertem. Mas aquele desgraçado, como que ele pagou? Não pagou nada, ele me prejudicou, agora ele é crente, ele é meu irmão, vou fazer o que agora? Nós temos que aprender também a prática do perdão, porque foi o perdão que nos abriu a porta do reino dos céus. Foi naquele momento que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu estava inserido nesta oração de Jesus e você também. Os nossos gigantes se tornam maiores quando nós não praticamos o perdão. Se não perdoamos, não podemos ser perdoados. E quando não somos perdoados, não podemos nos beneficiar da graça de Cristo, da graça que está disponível para a gente. Você só tem umas pedrinhas nas mãos? Não se preocupe, vá com elas. Lembre-se, mas vá levezinho. Tira todo o peso, toda a culpa, todo o pecado e deixa Deus impulsionar a pedra que você vai lançar, porque esta pedra, impulsionada por Ele, é que irá derrotar o seu gigante. É a pedra do amor, da oração, do serviço. Que Deus nos abençoe, que o Senhor hoje possa nos ajudar a ficar mais levezinho. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Podia chamar as crianças. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem se a si mesmo.
antes de comer o pão e beber o cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí as pessoas pensam assim, eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Se a nossa atitude de não tomar a ceia é porque nós queremos, porque se eu vou tomar a ceia hoje, amanhã eu vou pecar outra vez, então não vou. Se a nossa atitude é, então, não tomar a ceia porque a pessoa quer viver, continuar vivendo no pecado, então melhor não tomar mesmo. Mas, se a palavra de Deus, se o Espírito de Deus fala ao seu coração, você errou, chegue diante do Senhor, como a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, então confesse ao Senhor o seu erro. Pede a Ele perdão, porque a Bíblia diz aquele se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Se há desejo no coração de seguir em frente e não pecar mais, de não errar mais, participe da ceia do Senhor, porque a ceia é do Senhor e participa da ceia do Senhor aqueles que são do Senhor. Então nós temos que ter essa consciência de não viver, porque não foi para isso que nós chamamos. Nós não fomos chamados para viver na prática do pecado, pelo contrário, nós somos chamados para sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Vamos orar, abaixa sua cabeça. Agora fale para Deus qual é o gigante que está trazendo medo e atormentando a sua vida. Alguns, para um pode ser a bebida, para outro pode ser, como eu disse, um outro vício qualquer. Para um pode ser a infidelidade no casamento, pode ser um problema no trabalho, para outro pode ser uma enfermidade, uma angústia ou algo do passado que você não consegue esquecer, que te atormenta, vem e te assalta de vez em quando. A graça suficiente em Cristo Jesus para perdoar qualquer pecado e purificar qualquer um. Aquele que encobre as suas transgressões, diz as Escrituras, nunca prosperará, mas aqueles que a confessa e deixa, alcança a misericórdia. E alcançar a misericórdia do Senhor significa que o Senhor coloca o coração dele na nossa miséria e nos perdoa. Qual é o seu gigante? Pai amado, assim como Davi saiu em direção ao gigante, sem nenhum empecilho, levezinho, Senhor, pronto e hábil para se mover, quando ele então lançou a pedra, o Senhor é que deu peso e poder àquela pedra para derrubar aquele gigante. Assim como nós enfrentamos os nossos gigantes, Senhor, hoje nós pedimos que o Senhor dê força e poder à pedra que estamos lançando hoje, que é o nosso pedido ao Senhor de misericórdia. Que o Senhor nos ajude a matar o nosso gigante. Que o teu sangue purifique o nosso pecado, o nosso coração dos nossos pecados. Que o Senhor nos limpe. Que o Senhor nos ajude a renovar a nossa mente a cada dia, com a tua palavra, com a adoração, com o louvor. Que possamos trazer o louvor, Senhor, no nosso dia a dia, para a nossa vida. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, seja o gigante que for, que caia por terra agora, em o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e em Cristo Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.